Eu gosto muito de televisão. Gosto muito do que faço e gosto muito de estar consigo. Ora viva, muito boa tarde. Como é difícil começar o programa de hoje, eu vendo uma das caras mais icónicas da RTP, todas as gerações, e é transversal, tinham uma simpatia, um capital de simpatia enorme pela Helena Ramos, e portanto é com enorme tristeza que abrimos hoje o nosso programa, mas também com um sentido de dever cumprido de uma carreira que chegou onde tinha que chegar, de uma mulher muito inteligente e que todos vamos recordar como um dos sorrisos mais simpáticos da televisão, uma mulher sem idade. Viva a Helena Ramos! Boa tarde a todos. A Helena Ramos, obviamente um rosto incontornável da RTP, faleceu anteontem aos 64 anos de idade, entrou aqui em 1978 como locutora de continuidade e a sua voz sempre se destacou. Apresentou vários programas, como o Jogo de Damas, o Canal Aberto, as Marchas Populares, o Natal dos Hospitais e ultimamente dava a cara por tributo na RTP Memória. Na RTP Memória, que se reinventou também com estes rostos que faziam parte do seu passado e do seu futuro. Esta tarde, amigos e colegas vão estar no Agora Nós para recordar, homenagear e enaltecer um dos principais rostos, diríamos nós, da televisão em Portugal. E connosco temos um colega, um grande amigo também, Eládio Clímaco, com quem a Helena Ramos tantas vezes partilhou a apresentação de programas. Duarte Ciopa, com quem a Helena trabalhou durante, imagine-se, 16 anos na RTP. E ainda Gonçalo Madail, diretor da RTP Memória. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos. Boa tarde. Obrigado. Bom, se calhar começamos por conversar com o Eládio. Muito bem-vindo, Eládio. Olá, minha querida Tânia. Vamos ter uma conversa sem nos emocionarmos, porque a primeira pessoa em quem pensei quando ouvi a notícia foi na Gé, que é a nossa produtora e é uma amiga irmã da Helena Ramos. Um grande beijinho para a Gé, naturalmente. Claro, e também em si. Tantos outros amigos existiam, mas lembro-me muito de vocês os dois juntos também a apresentar. A vossa relação de amizade começou logo ao princípio, foi-se construindo, ou já numa fase madura das vossas vidas é que se encontraram em termos de personalidade? Não, começou logo no princípio, gradualmente, até nós nos unirmos, porque havia as locutoras de continuidade e os locutores de entretenimento pronto. Aí começou realmente uma grande empatia pela minha colega, que era extraordinariamente culta, que sabia muito bem falar português, que é uma coisa que era de extremamente louvar, e que casava muito bem a voz com a minha na narração dos documentários sobre animais. Fizemos imensos. Depois começámos a fazer espetáculos, a apresentar espetáculos, não só na televisão como no exterior, e criou-se uma amizade extraordinária. Uma amizade como se fôssemos aquela irmã que eu não tinha e aquela amiga que estava sempre presente, aquela amiga que me acompanhava por tudo que era sítio, aquela amiga em quem eu descansava, porque eu não gosto de estar sozinha, ela fazia-me sempre companhia. Partiu. Eu peço desculpa. Partiu, mas continuou connosco. Duarte, boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa, naturalmente. Bem-vindo. 16 anos de convivência com uma senhora deste calibre fez-te um homem diferente. Em que é que tu te fortificaste nesta relação? Completamente. A Helena era uma mulher, as pessoas que conheciam tão bem a Helena, ela era, além daquele sorriso magnífico que ela tinha, a Helena era uma pessoa que era muito exigente com ela própria. Era uma mulher com uma personalidade muito forte, era uma mulher que dizia: "Oh rapaz, não se diz líderes, não se diz líderes, diz-se líderes." Por isso ela era uma mulher muito atenciosa com as pessoas, mas por um lado era uma mulher muito atenta e era uma mulher que tinha os dois lados. Era uma mulher que de vez em quando era rígida, dizia tudo o que pensava, não guardava para ninguém, nem mandava dizer. Por outro lado, é o outro lado que as pessoas também conheceram. Era uma pessoa com um humor fantástico. Ela, como atriz, como tudo, era uma mulher fabulosa. Eu era mais miúdo quando entrei para a RTP, cheguei depois para a direção de programas, era assessor do Jaime Fernandes, e cheguei a trabalhar muito com ela. E a Helena era uma mulher que muitas vezes dizia:
Porquê é que estas pessoas não têm formação? Têm que saber falar o português, nós vamos entrar para a casa das pessoas. E tu, Duarte Ciopa, quando falares para uma câmara, manda a tua alma para dentro da casa das pessoas. Só assim serás genuíno e serás um bom apresentador. Por isso, a Helena ensinou-nos muito. A Helena era uma mulher que era muito culta, era uma mulher que trabalhava imenso e era uma mulher que, ao longo deste tempo, fez história na RTP. Gonçalo Madeira, querido Gonçalo, tu és diretor da RTP Memória, estás na gênese da RTP Memória com uma memória revigorada e fresca e fizeste sempre acompanhar dos melhores, dos mais antigos e dos melhores, com mais sabedoria, que já cá estavam há muito tempo. E eu lembro-me perfeitamente na altura em que começaste a criar a RTP Memória, que havia pessoas como o Júlio Isidro, como a Maria João Gama, como a Helena Ramos, como a própria Cernela Andrade, que começaram a ganhar uma luz nova cada vez que passavam nos corredores da RTP. Parecia que tinham saltado diretamente da juventude, de quando entraram, muitos anos antes, e voltaram a ser válidos. E, portanto, a ti também, em nome deles, julgo eu obrigada. Espero que daqui a muitos anos alguém me faça isso também, se eu tiver vontade de voltar. Agora, aqui a questão é, a Helena fez também parte desta gênese de criar um canal novo de televisão e já tinha feito parte de alguma forma da RTP enquanto Canal 1, entrou em 1978. O que é que ela trazia de novo? O que é que tu, também acompanhando a pergunta que o Zé Pedro fez ao Duarte, o que é que ela te ensinou? Eu tenho reunido nestas últimas difíceis 48 horas uma reflexão em mim próprio que chega a uma só palavra no que toca à minha relação com a Helena, que é a determinação. A Helena era de facto uma pessoa extremamente determinada, isso impressionou-me a mim pessoalmente, não só pelo facto de ela ter feito esta luta longuíssima com esta doença, até que a natureza o impediu. Foi só aí que ela, de facto, só quando a natureza a impediu é que a Helena parou. E isso impressionou-me muito. Aliás, a Helena escolhia os momentos em que tinha que conversar comigo sobre esta questão mais da sua privacidade, da sua doença, e escolhia quando o tema era esse, como também escolhia, e agora falemos de trabalho e continuamos, e a vida continua. E ela tinha esse poder e era, de facto, uma figura com muita força, e quando a Helena chegava a um sítio, notava-se, no bom sentido. E, portanto, isso impressionou-me muito nela, até ao fim, até a natureza impedir. Por outro lado, a Helena participou na fundação da RTP Memória, que eu não participei, mas que me parecia mais ou menos óbvio, dada a preocupação que ela tinha, por um lado, com a cultura e com o património, levou-a com ela. Este último programa que ela estava a fazer, o tributo, ironicamente, de homenagear os outros, dirigia muito, era uma lista dela, uma autoria dela, dirigia-se muito às artes, aos artistas e àqueles que contribuem para o património e para a cultura, e ela incidia muito neste tema. Mas também pela longevidade. É uma mulher, atravessou vários Portugais, digamos assim, nestas últimas 3, 4 décadas, não é? E uma mulher, foi mais difícil para ela, seguramente, em certos momentos, como mulher, triunfar e ocupar aqui o seu lugar. E eu sei que foi por mérito, só pode, porque conhecendo a Helena pessoalmente, todos deduzimos isso com enorme facilidade. E, portanto, a determinação, para mim, foi a palavra que me ficou dela e a forma como se integrou. Integrou-se numa equipa, de facto, bastante mais nova, se calhar de forma imprevista. Do Centro de Inovação, inclusivamente. Para quem chega a esta idade, o Júlio também, integraram-se com enorme facilidade. Mas também porque um país que não trata bem a longevidade, que país é? Não é? O facto de existir mais idade, de as pessoas estarem ativas até mais tarde, é um sinónimo que é de inferioridade? Não se entende. E, portanto, eu acho que a RTP Memória cumpre esse papel. É uma obrigação. Não é? É uma obrigação prazerosa, além disso. Mas é uma obrigação, porque um país que não tratar bem essa longevidade e a experiência que as pessoas têm, não sei que país é. Faz parte da... Faz um bocadinho parte da nossa gênese tratarmos mal aqueles que sabem mais e cada vez mais sentimos isso. Falamos aqui da descrição e eu acho que a descrição e seriedade desta mulher que não fez nunca Fausto da sua doença, antes pelo contrário, descrição absoluta, silêncio, no maior respeito que ela tinha pelo seu sofrimento. Isto não é muito habitual. Num Star System, Miládio, em que as pessoas cada vez se expõem mais, uma pessoa ter uma doença que a leva, acaba por a levar e nunca isso ser assunto, estamos pouco habituados a esta qualidade. Não, Zé Pedro. A Helena tinha uma característica muito especial. As únicas pessoas que sabiam eram os amigos mais íntimos. Há 4 anos, ela reuniu-nos em sua casa, deu-nos um almoço e depois disse: eu tenho uma coisa para vos dizer. Todos nós pensávamos que era uma agradável notícia e não foi.
Ela disse, eu tenho um cancro e os médicos dão-me 3 meses de vida, mas eu vou ter muitos mais anos, porque eu vou lutar. E lutou 4 anos até que a doença a venceu há 2 dias. Porque ela dizia, eu não quero que os meus pais saibam, vocês não podem dizer a ninguém, porque se o meu pai e a minha mãe souberem, eles morrem à frente de mim. Eu quero que eles tenham ainda anos de vida e que eu morra primeiro. Eu acho que é uma mulher extremamente, com uma força incrível, incrível. É uma mulher, como disse o Ciopa, e muito bem, com muita personalidade, portanto, amada, muito amada por uns, menos amada por outros, porque ela era muito direta em tudo aquilo que dizia. Era uma excelente profissional, com uma cultura fabulosa. E sabia-se o que é que se contava. Quando a Helena falava, portanto, não haviam aqui meias tintas. Não havia nada ali encoberto, não. Era tudo dito, era tudo tratado como deve ser. De maneira que eu queria agradecer só, por fim, deixem-me fazer isto, aqui ao querido Gonçalo, que fez pela Helena muitíssimo. Obrigado, Gonçalo. Não tem que agradecer. E à televisão. Está a fazer uma homenagem que eu muito admiro. Obrigado. Tão querido, Eládio. Uma pessoa até fica sem palavras a olhar para si. Duarte, é sempre muito complicado este tipo de coisas que nós estamos a falar. Quer dizer, ontem as redes sociais, a imprensa escrita, a imprensa online foi toda inundada de uma fotografia que a RTP Memória partilhou a dizer até sempre, ou para sempre nossa, Helena Ramos. E, portanto, de repente, há muitas pessoas que nem sequer conhecem as pessoas, mas que se habituaram desde sempre a vê-la na televisão. Inclusivamente, há algumas pessoas que diziam, porque também é muito fácil dizer coisas nestas alturas, que provavelmente não terá tido as oportunidades que deveria, como se no dia da morte isso fosse importante sequer. De qualquer das formas, qual é a tua opinião em relação a isso? A Helena Ramos era uma profissional de mão cheia, uma amiga para todas as horas, super frontal, super controversa nesse sentido também. Ela tinha junto dela aqueles que ela queria, não era quem se queria juntar, não é? Isso é extraordinário. Mas o que é que, em termos profissionais, dirias do seu trajeto? Eu acho que é um caso quase único. Mas, de qualquer forma, a Helena teve muitas oportunidades. A Helena apresentou galas, apresentou festivais, o último em 2006 com o Hiládio. Ela foi atriz. Por isso, fez daytime durante muitos anos. Teve muitas oportunidades. Havia muitas vezes um lado de ela achar que eu sei que sou capaz, eu sou melhor que esta pessoa, mas porquê é que vão buscar pessoas de fora? Por isso, ela dizia-me isso também às vezes. E isso é uma situação que acontecia muito. E a Helena era uma mulher que era muito exigente com ela própria. E quando lhe davam um projeto, ela preparava-se até à última. Ajudava muito os colegas e era uma mulher que gostava sempre de opinar em situações. Eu tenho que vos contar uma história, porque a Helena não é só esta fase triste, é uma fase muito alegre da vida. Claro. E nós agora estamos tristes, mas ainda tinha coisas muito engraçadas. Há uma situação... E quando entrava aqui na garagem, no seu descapotava, sempre com aquele ar fantástico. Tu sabes que eu nunca vi... É a última diva das divas, não era? Eu nunca vi a Helena sem ser maquilhada, sem ser impecável. Só a vi uma vez, aqui há uns meses. E estranhei. Fiquei com a pulga atrás das orelhas, como se costuma dizer, porque ela chega sempre com a capota aberta, desde que não esteja a chover, a capota estava sempre aberta. Sim. Sabes que aquela história que eu estava a contar é curiosa, porque o Emílio Rangel vem para a televisão e, entretanto, ele diz-me, Duarte, eu não tirar a direção de programas, vais ficar a fazer continuidade. Fiquei eu, a Cernela, as pessoas todas, vocês não se recordam, se calhar já muito da Fátima Medina. Não se recordam? Tu achas que nós temos que 15 anos? Mas tinham coisas, aquilo era um grupo engraçadíssimo, todos. Isabel Bahia, tá? Havia a história de nós à noite despedirmos, já somos antigos, despedirmos até amanhã e tal. Entra a Isabel, não é Medina, outra Isabel Bahia. A Isabel Bahia estava a despedir-se, entra para se despedir, e eu e a Cernela estávamos na conversa, a Helena também, e entretanto a Cernela diz, vamos embora. E a Isabel estava a dizer, e amanhã vamos assistir às 20 horas ao telejornal. A Cernela entrou despassarada, abre a porta e diz, está amanhã, Isabel. E ela, às 20 horas o telejornal, está amanhã, Cernela. E continuou. Só quando a Cernela chegou a casa é que o pai lhe diz assim, olha, tu em direto despediste da Isabel. A Helena Ramos levanta-se,
não sabem ser profissionais. Como é que acontece uma coisa desta? Aquilo foi uma coisa que tu não imaginas, porque ela dizia, como é que é possível uma coisa destas? Vocês estão a brincar com isto. Por isso ela era muito profissional. Ainda há pouco tempo, foi a última vez que eu falei com ela ao telefone, eu faço um programa que é o Separados pela Vida, e ela ligou-me e disse, Duarte, estás magnífico, menos uma coisa. Tu não precisas mostrar a tua pena estando ajoelhado ao pé das pessoas. Um apresentador é apresentador, tu recebes em tua casa. Não tens de estar ajoelhado. Oh, Helena, mas muitas vezes eu vivo aquelas histórias e agarro muito à vida das pessoas. Mas precisas-te ajoelhar assim para tanta coisa? Ela era uma mulher, tudo o que tinha a dizer. E era muito protetora. Muito protetora. Se fizíamos alguma coisa que não estava correto, isso não se faz. Exato. Mas também sabia dizer que bem que estás a fazer isto. Exato. Por isso, a Helena tinha esta qualidade. Mas era uma mulher muito frontal, como eu não conheço ninguém. A Ládia já está mortinho por contar histórias, não é já? Não, ainda bem que eu tenho aqui o Cialpa, porque é assim, a vida é assim, é feita de lágrimas e feita de sorrisos. Claro. Obrigado, Cialpa, por teres tirado este peso tão grande que para sobre nós. Foste fabuloso, não é, Gonçalo? Eu vou-te contar uma situação muito curiosa. A Tânia disse aqui uma coisa que centenas de pessoas pensaram isso. A Dina Aguiar, tantas pessoas que eu falei. Quando soubemos da notícia de Helena Ramos, centrámos-nos todos no Hiládio. O Hiládio era sempre o parceiro. O grande nas companheiro. festas, nos jantares, eu andava com eles e era sempre o Hiládio e a Helena. Sempre, sempre, sempre. E eles fizeram uma viagem há pouco tempo, peço desculpa por interromper. Fomos a Marrocos. Como é que foi essa viagem? Foi agora no verão, não foi? Foi em setembro, tivemos 9 dias no Marrocos. A Helena já estava com muitas dificuldades em andar, porque tinha criado líquidos, porque o fígado já não funcionava, mas continuava com a mesma alegria, com a mesma vontade de ir de férias e de ir a um sítio no qual tinha estado há muitos anos e gostaria de reviver. De maneira que quando lá chegámos, a Helena já não estava bem, estava sempre deitada, não ao sol, debaixo de um chapéu de sol, mas sempre com brincadeiras. Lia e de repente dizia uma anedota, dizia uma coisa que nos fazia rir. E nós também recompensávamos-a exatamente com algumas paródias, algumas anedotas que ela ria à gargalhada. Íamos comer, almoçar ao pé da piscina e ela, coitada, já não podia comer de tudo, de maneira que comia poucas quantidades e disse, ai, que bom estar aqui com vocês. Mesmo que eu não coma, eu estou muito feliz. Isto foi muito gratificante e ao mesmo tempo muito doloroso, porque sabíamos que a Helena, quando viesse, ia ter um longo calvário a percorrer. E foi um calvário de 1 mês e meio, em que ela não conseguiu ser vencedora. A Helena era uma vencedora na vida e aqui foi derrotada, porque realmente a morte derrota qualquer pessoa. E ela não queria ser derrotada, mas... Ela teve que se render a dada altura, há cerca de 8 dias, de ir para ser internada. Teve que ser internada, sim, e abandonou-se porque deixou de lutar, porque realmente ela percebeu, isto é uma coisa que me mete muita tristeza, ela percebeu que a morte estava ao pé e que ela já não podia lutar mais, nem com a sua fé, nem com aquilo a que ela se agarrava, e deixou-se levar. Mas conseguiu contar aos pais antes disso, não é? Sim, isso é uma história que me mete também muita impressão, mas eu vou contar-vos. Sim. A Helena nunca quis que os pais soubessem, há 15 dias, já debilitada, pediu à irmã que a levasse junto dos pais, e aí criou uma força sobrenatural, que a Helena tinha recursos de força, mesmo como estava debilitada, e disse ao pai que ela estava muito doente, com uma doença rara e que tinha que ser internada. É claro que o pai ficou muito aflito, deu-lhe um beijo e veio ao pai e à mãe e veio para cá. E então a família fez, eu não quero ser indiscreto, mas conseguiu dizer para os pais que ela estava bem e que estava a ser, era pesquisada aquela doença. Pronto, até que ontem, infelizmente, tiveram que dar a notícia, e é uma coisa que me atormenta muito, a saber que aqueles pais, com a idade que têm, tiveram esse desgosto de perder uma filha. Para eles vão um grande abraço neste momento, vão um beijo muito grande, para a irmã, para o irmão, para os sobrinhos, que foi uma maravilha. Obrigado, João, por aquilo que fizeste pela tua tia. E já agradeci aqui ao Gonçalo, que também foi uma pessoa impressionantemente amiga. E a amizade é uma coisa que é de prezar, porque é muito rara existir. E eu perdi neste momento uma amiga. E agora não sei se encontrarei outra, porque a Helena é insubstituível. Helena, onde quer que estejas, sabe que eu estive aqui
não por vontade minha, mas porque achei o dever de estar aqui para te prestar uma homenagem publicamente. Querida, aqui vai um grande beijo para ti. Beijinhos, Eládio, também. Gonçalo. Então, um abraço. Meu querido. É como se tivesse parte dela. Falando da RTP Memória, eventualmente será o teu primeiro grande desgosto na RTP Memória. Quando se trata de memória, é o primeiro membro da tua equipa que se vai embora. Como é que estão a lidar numa equipa que sabemos pequena, mas muito unida e com recursos muito grandes, do ponto de vista da cabeça, que é o que conta? Como é que vocês estão a viver com esta despedida? Porque antecipa aqui aquilo que vocês fazem. Alimentam a memória com vida e, portanto, isto é estranho. Sabes, quando abraçámos a RTP Memória, sendo mais novos, provavelmente, que o habitual, digamos assim, eu acho que também entramos todos começámos todos um outro caminho, que é o perceber que estamos a lidar com a profundidade do tempo, com a perspectiva do tempo, e que é natural que isto possa acontecer porque estamos a lidar com gente que trabalhou muitos anos, com muitas décadas e que muito provavelmente poderá estar na última fase, digamos assim, da sua vida ou da sua carreira profissional. Embora isto, felizmente, hoje em dia haja esperanças novas, há um envelhecimento ativo surpreendente e, portanto, também temos, felizmente, encontrado gente assim, como o saudoso Manuel Caetano, por exemplo, que viveu até aos 90 e tal anos e teve o prazer de vir visitar a equipa porque queria saber quem eram estes miúdos que andavam aqui e tal. Portanto, é como o Eládio? O Eládio, que é mais novo, felizmente, e terá muito mais tempo. Daqui a 20 anos está aqui impecável. E que terá muito mais tempo, felizmente, e contamos com ele. Claro. E contamos com ele, fiz questão de lhe dizer. Mas a equipa está, naturalmente, recebeu com alguma surpresa, não sabemos como reagir na medida em que era alguém que estava próximo, que estava no seio da equipa, não é? Embora não se pode negar que tenha percebido um pouco com o tempo que as coisas não estavam bem. Quando estamos no contacto, no processo da produção, temos todos uma à vontade e uma intimidade que, por vezes, os sinais acabam por surgir, não é? E, portanto, lidou-se com o máximo de respeito. Nós, dentro da equipa, sempre considerámos que o caso da Helena era um caso que estava acima de toda e qualquer questão terrena. Portanto, tudo o que se viesse a colocar, fosse o tempo que era preciso para fazer as coisas, a maneira de gerir as pessoas, as trocas e baldrocas que eram necessárias, a logística, tudo isso foi considerado menor e, portanto, eu apenas fiz uma mensagem junto à equipa. Tinha que se fazer, era assim que se fazia. Vai-se fazer sob um bem maior, digamos assim, não é? E portanto, foi essa a perspectiva. É uma lição que fica. Estamos a falar de uma equipa maioritariamente muito jovem, não é? Portanto, é uma lição que fica também. Mas eu continuo a achar que é talvez a porta mais bonita para se entrar nesta casa, porque levamos todos com esta ideia de que o tempo é muito surpreendente. Nós, por termos uma equipa jovem num mundo tão agitado, cheio de imprevistos, achamos muitas vezes que a nossa criatividade é surpreendente e que nunca aconteceu, que é a primeira de todas, não é? E é impressionante andarmos no tempo, para trás, viajarmos por esta RTP fora e perceber que há 30, 40 anos havia projetos absolutamente notáveis, surpreendentes, de uma capacidade artística e imaginativa impressionante. Portanto, é uma belíssima escola, primeiro, antes de tudo, para percebermos o que é a RTP e que, no fundo, perceber o que é a RTP também é um bocadinho perceber o que é este país nos últimos 60 anos, não é? Não desfazendo o advento do mundo privado, porque foi, de facto, também um abanão, e um abanão, acho eu, muito positivo para a televisão. A Helena representava isso, fez de tudo, fez todo o tipo de formatos, e eu acho que se distinguia em dois aspectos muito interessantes, que não se podem perder, com o que o Eládio já insistiu, e o Duarte também. O Júlio Isidro é uma das pessoas que permanentemente nos diz isto, que é a importância de perceber que quando comunicamos temos que comunicar da forma mais correta, porque somos de facto exemplares, estamos a sê-lo, não é? E um país que não usa bem a sua língua, também já agora de novo a pergunta que raio de país é, não é? E a Helena representava muito bem isso, essa elegância, essa postura e essa correção extrema nesse detalhe da maneira de comunicar. E isso, acho que foi isso que fez com que a Helena se tornasse intemporal e por isso fez tantos formatos tão diferentes. Muito bem. Gonçalo, Duarte e Eládio, uma última palavra que temos que Uma última palavra. Eu estive a ouvir o querido amigo Gonçalo com muita atenção e eu queria dizer-te, Tânia, que tu és um exemplo vivo do cuidado que tens a falar português, na construção das frases, das perguntas que fazes. Parabéns também, Tânia, e parabéns a vós pela linda homenagem que fizeram à nossa querida Helena. Muito obrigada. Muito obrigado. E obrigada, Duarte. E obrigada, Duarte, Gonçalo. forte abraço na tua outra televisão. Esta será sempre tua, Gonçalo Madeira. Obrigado. Até já, para outra coisa qualquer, que não seja isto. Um excelente Muito trabalho obrigado. e obrigada.
nossa singela homenagem à Helena Ramos. Faleceu anteontem aos 64 anos. Voltamos a seguir ao primeiro intervalo que prometemos ser curto. Obrigado. Até já.